pessoal, boa noite. Sou a Andressa Caroline e hoje eu estarei apresentando o programa Jurídico News. Como de costume, nós trazemos figuras ilustres do direito, onde aborda sobre diversos temas para a sociedade de forma simples e clara. E hoje no programa estaremos apresentando também sobre um assunto bastante interessante e curioso. Você já ouviu falar da disciplina na execução penal, as características e o que está por trás disso? Se não sabe, hoje nós teremos duas atuantes do direito, Natasha Feijó e Maria Eduarda. Continua com a gente e é com vocês, meninas! Boa noite, Andressa. Boa noite ao pessoal de casa. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo o convite de estar participando hoje do Jurídico News e dizer que estarei tentando abordar de maneira mais simples e clara a disciplina na execução penal, né? E para fundamentar mais a minha fala, eu estarei utilizando como base a obra do renomado Guilherme Souza Nucci. E aí eu vou trazer para vocês algumas abordagens, tá? Então, para iniciarmos, eu gostaria que vocês imaginassem que alguém foi restrito de sua liberdade junto com outras pessoas. Imagine a sua liberdade, que é algo tão precioso. Você está em um local com outras pessoas que também teve sua liberdade restrita e está ali sem nenhuma função social, sem ter nenhuma obrigação, sem ter nenhum dever, sem ter nenhuma regra a cumprir. Não faria sentido nenhum. Não existe nenhuma regra, não existe nenhuma ordem, não existe nenhuma obrigação a ser cumprida. Com isso, nós temos a lei de execução penal, que está ali para regulamentar aquelas pessoas. Assim, seguindo o artigo 38 da lei de execução penal, faz-se necessário seguir as normas da execução e também as obrigações inerentes ao seu estado. E uma dessas normas e uma dessas obrigações, a disciplina em qualquer relação é de suma importância, principalmente na relação comunitária, que é o caso que ocorre na lei de execução penal. Porque vejamos, ali naquela situação, as pessoas que estão restritas à liberdade estarão submissas a outrem. Então, elas precisarão ter disciplina para que exista o comportamento adequado, né? Mas nem tudo são flores. Seria ótimo que todo mundo estivesse ali restrito de liberdade e tivesse disciplina e cumprisse suas obrigações, enfim, estivesse realmente disposto. Seria ótimo que todos estivessem dispostos a retornar à sociedade de uma forma melhor, seguindo os trâmites legais que ali são impostos, né? Mas nem tudo são flores, como já foi dito, e existe a indisciplina. E a indisciplina está prevista também na Lei de Execução Penal, no artigo 50, e é um rol, certo, de alguns atos que são indisciplinares, e eu vou estar citando alguns para vocês, que no caso são fugir, causar acidente de trabalho, descumprir algumas normas que ali são impostas, enfim, entre outras. Um ponto bastante relevante que tem na obra de Nucci é que ali dentro, a prática, o dia a dia da lei de execução penal é bastante difícil, é bastante diferente do que está ali formalmente na lei expressa. Então, na própria situação, é criada outras normas, outras regras. São criadas tanto por quem trabalha ali no dia a dia, seja administrativo, seja na parte penitenciária mesmo, ou até mesmo é criada pelo próprio detento. São normas, são regras que são impostas ali no dia a dia. Então, resta claro que apesar de ser escasso, existe disciplina sim na lei de execução penal e existe a indisciplina também, como é sabido, e que faz-se necessário se adequar à realidade existente. Porque, veja, é indisciplinar você fugir, mas qualquer pessoa que está naquela realidade sonha em sair dali, daquela situação, seja pelo meio legal ou seja pelo meio ilegal, fugir. Então, esse ato é indisciplinar, mas não quer dizer que não vá acontecer, certo? É o desejo de qualquer pessoa que está ali. E por isso existe tanto a indisciplina quanto a disciplina. E nós precisamos enxergar como ela é. Por isso que Nucci bate na tecla de que ali dentro são criadas normas, são criadas regras de disciplina ou de indisciplina que ocorre conforme o dia a dia, a rotina deles. De modo geral, a disciplina é o que mantém a regra na lei de execução, certo? É o que está presente no dia a dia de todos para que haja um funcionamento, mesmo que arduamente, que caminhe em passos lentos,
A disciplina ela existe, ela é aplicada, ela está prevista na lei de execução e ela caminha conforme a realidade do sistema penal brasileiro. É isso, eu espero que tenha esclarecido, que tenha sido dinâmico, que tenha sido sucinto, mas de uma forma precisa, para que todos vocês tenham entendido. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade do Jurídico News e da Andressa e agradeço também a atenção de todos em casa. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Me chamo Natasha e estou aqui para falar um pouco sobre a execução penal na visão do nobre autor Renato Macão. Além de autor, ele é advogado e ex-membro do Ministério Público. Bom, a execução ela tem como objetivo efetivar as disposições das sentenças e das decisões criminais, contribuindo para a reintegração do sujeito que cometeu um delito, para que essa reintegração ela não surta de efeito negativo, para que o sujeito ele seja acolhido de certa forma como uma pessoa normal, que hoje nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer. Então, a execução penal ela se materializa através do processo judicial, tendo natureza jurisdicional, o que não implica a atividade administrativa que há em a execução penal ela tem tamanhos avanços positivos, favoráveis, com regras virtuosas, regras essas que vamos trazer aqui para falar um pouco sobre elas. A execução penal ela está ligada diretamente ao princípio constitucional, que é o da dignidade humana. Justamente para que esse princípio ele não seja ferido mais do que ele já vem sendo no nosso sistema prisional, né? Então, assim, o Estado e o Judiciário, ele tem o dever de zelar o correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Dentro da execução, nós temos dois sujeitos, o exequente e o executado. O exequente sempre será o Estado através do juiz ex officio. E o executado, em síntese, é todo aquele a quem promove uma execução de pena criminal ou medida de segurança, seja de que natureza for, poderá ser tanto provisório quanto definitivo. Bom, desde o princípio da vida, nós sabemos que o homem ele sofre na sociedade através dos seus atos, né, que ele cometeu. Ele tem essas consequências. E a pena, ela vem possuindo essas correlações antigas. E o sistema prisional brasileiro, ele não é considerado um sistema satisfatório de recuperação. Por isso, criada a LEP, essa lei que nos traz, que mundialmente é uma das leis mais desenvolvidas e muito bem mais aplicadas. A finalidade da execução penal é proporcionar condições harmônicas à integração social dessas pessoas que foram condenadas judicialmente. O Estado e a sociedade eles têm que fazer uma ponte, porque somente um cumprindo com o seu papel não vai fazer com que essas pessoas sejam reintegradas da forma correta. Então, o Estado e a sociedade eles têm que estar em conjunto para que o retorno desse sujeito ao convívio social seja de forma positiva. E a LEP, ela acredita na recuperação do indivíduo muito eficaz. Então, ela traz um bojo de mandamentos com fins ressocializadores. A pretensão expressa a LEP ela foi criada justamente para objetivar essa integração social do detento que foi condenado ali no processo judicial criminal. Então, assim, ela adotando tanto a teoria mista tanto quanto a teoria eclética, ela deve ter natureza retributiva de pena, que não busca apenas a prevenção, mas também a humanização, para que quando esse detento ele cumprir a sua pena, ele seja integrado à sociedade normalmente. Tem algumas regras ditas por Mandela, que eu vou citar algumas delas aqui,
E essas regras, elas são totalmente irracionais, são regras que, se fossem aplicadas hoje no nosso sistema prisional, nós teríamos uma sociedade muito mais conscientizada. São regras simples, mas que muito distante da nossa realidade. Uma delas é que o indivíduo preso ou detido sobre acusação criminal que esteja sob custódia policial ou prisional, mas que aguardam o julgamento da sentença, eles deveriam ser tratados como presos não julgados. E é o que não ocorre, né? Quando o indivíduo ele é preso, ele já é tratado como um condenado, mesmo ainda com um processo no seu trâmite normal. A segunda é que o preso não condenado, ele tem presunção de inocência e ele deve ser tratado como inocente. Mais uma situação que também não ocorre no nosso sistema prisional brasileiro. Terceira, presos não julgados deverão ser mantidos separados dos presos condenados. Terceira situação que não ocorre no nosso sistema brasileiro prisional. E por fim, eu vou citar uma última aqui, mas não é ainda a última dessas regras virtuosas que Mandela ditou, mas é que o preso não julgado, ele deve ter à sua disposição, quando solicitar material para escrever, a fim de preparar documentos relacionados à sua defesa, inclusive instruções confidenciais para seu advogado ou defensor público. É uma situação que seria muito interessante, né? Mas que de fato não ocorre e que está muito distante de ser uma realidade no nosso sistema brasileiro. Então é isso. Eu agradeço por terem escutado até aqui. É um pouco do que o nosso nobre autor Renato Macão ele nos traz, que a lei de execução penal, ela não é perfeita, mas que ela é favorável e que ela nos traz muitas formas de reintegrar esse preso que foi condenado à sociedade de uma forma mais humana, mais normal, não fazendo com que esse preso ele seja pro resto da sua vida condenado por esses que aqui vivem, né, na sociedade. Com a presença ilustre de Natasha Feijó e Maria Eduarda, o Jurídico News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e tenha uma boa noite. Percebe-se que a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social fez um mapa carcerário na data de 3/5/2021 a 4/5/2021. Feito isto, os mesmos constataram a população total de presos em Alagoas de 9.705 presos, dentre eles presos provisórios, regime fechado, medida de segurança, regime aberto e regime semiaberto. Portanto, a capacidade total de presos em Alagoas é de 3.738. Porém, este número está excedido, com o excedente total de presos recolhidos nas unidades prisionais, mais regime semiaberto, de 4.081 presos. Porém, estes 4.081 presos estão excedentes somente na capital, que tem o seu número máximo de presos de 2.778 presos, a sua capacidade total. E no presídio do Agreste, sua capacidade total de 960 presos. Existe também uma curiosidade no sistema prisional de Alagoas, como presos estrangeiros naturalizados brasileiros no sistema prisional, totalizando 5 presos, sendo 4 recolhidos em unidades prisionais
e um preso no núcleo de ressocialização da capital, de nacionalidade belga. Consoante Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, em seu artigo 1º, ressalta que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Em seu artigo 2º, também expõe que a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta